Às vezes tenho a sensação de que sou dois jogadores diferentes. Um, o que vê tudo com clareza, o que conecta caminhos, cidades e campos com uma visão estratégica impecável. E outro, o que nem vê as peças passando, que toma decisões precipitadas, que esquece de contar quantas ainda faltam, que joga como se não soubesse tudo o que já aprendeu. Se isso te soa familiar, você não está sozinho, porque o mais difícil no Carcassonne competitivo não é saber mais, é lembrar do que importa na hora certa, e é por isso que eu estou criando algo. Ainda não sei se será um guia, um recurso para download, uma série de vídeos ou uma mistura de tudo, mas quero que seja útil, concreto, aplicável, algo que te ajude a não depender de faces, nem de estados de espírito, nem de golpes de sorte, algo que te traga de volta ao foco, ao essencial do jogo. Mas para que isso seja possível, preciso da sua ajuda. Me diga o que você gostaria de encontrar lá dentro. Escreva para mim no Telegram, WhatsApp, Instagram ou responda ao e-mail se você for assinante. O que realmente te ajudaria a evoluir no Carcassonne competitivo. Não precisa escrever um texto enorme. Uma frase basta. Estou te lendo sempre. Queridos ouvintes do Meeple Podcast, a partir de hoje este canal, e também o nosso canal internacional, é patrocinado por A Peça Secreta. Bem-vindos ao Meeple Podcast, primeira temporada. O que é a Carcassonne Champions League? Nesta série de 3 episódios apresento um panorama desta nova competição que começou em 2023 pelas mãos de Sergei Zakharenko. Com um esforço titânico, ele impulsionou uma das competições individuais mais complexas que existem atualmente para o jogo Carcassonne em formato online. Ela é disputada na Board Game Arena e conta com a participação dos melhores jogadores da comunidade internacional. Veremos como está estruturada e teremos a oportunidade de conhecer o que Sergei Zakharenko, na BGA, idealizou antes de lançar este evento, que conta com apenas 2 edições até agora. Lembremos que a primeira foi vencida por Vladimir Kovalev, campeão mundial em 2016, a quem já entrevistamos 2 vezes neste canal. Já sabem, o famoso Someone You Know. E este ano, o título foi para Alexei Peguchev, um jogador talentoso e conhecido por seu canal no YouTube, onde cria conteúdo sobre Carcassonne, e por quem muitos têm um carinho especial. Nesta série de episódios também contaremos com a voz de Alexei, assim como com a opinião de Otto Ikonen Nallerheim na BGA, que também apostou fortemente neste torneio. Mas para este primeiro capítulo da série, vamos voltar no tempo. Contamos com a valiosa contribuição do jogador francês Sir Madness TV, criador da primeira versão da Carcassonne Champions League em 2021. Deixo vocês diretamente com sua intervenção neste capítulo e agradeço, como sempre, a fidelidade de vocês ao canal. Obrigado por estarem aí. Et salut aux auditeurs de Meeple Podcast, ici Sir Madness des chaînes Twitch et YouTube Sir Madness TV et du COP France de Carcassonne sur BGA. Dans la vie, je suis community manager freelance et j'ai été invité par Dopoc pour répondre à quelques questions concernant la Champions League de Carcassonne, un projet que j'ai créé en 2021, après la Coupe du Monde, et que j'ai laissé... Saudações aos ouvintes do Meeple Podcast. Aqui é o Sir Madness, dos canais da Twitch e YouTube Sir Madness TV, e membro da comunidade Carcassonne France no BGA. Na vida real, sou Community Manager Freelancer e fui convidado pelo Depoc para responder algumas perguntas sobre a Champions League de Carcassonne, um projeto que criei em 2021 após o Mundial, que deixei em pausa por um tempo e que foi retomado no ano passado. Essa ideia não surgiu do nada. Antes de me dedicar ao streaming,
Sempre estive ligado ao mundo das competições de videogames, tanto como jogador quanto como organizador. Na verdade, criei um site de torneios multigaming que chegou a reunir mais de 1.000 jogadores do mundo todo em jogos como Trackmania, FIFA ou Quake. Era uma espécie de BGA, mas totalmente amador. Tive que encerrá-lo para buscar um trabalho de verdade. Além disso, sempre fui apaixonado por futebol, soccer e esportes em geral. Anos depois, voltei ao mundo dos jogos através do Blood Bowl 2 e abri meus canais na Twitch e no YouTube para apoiar um projeto de academia e liga com o qual eu pretendia formar e integrar novos jogadores. Durante o Mundial Oficial, algumas ligas, inclusive a minha, foram contatadas pelo editor para classificar jogadores. Mas era um evento único, nem sequer anual, e muitas ligas pequenas não estavam representadas. Então decidi criar uma Champions League para dar visibilidade a todas elas. Também queria mostrar partidas de alto nível no YouTube, em francês, de forma mais regular, e usar esses vídeos como material didático para falar de estratégia, entre outras coisas. Com o tempo, comecei a apresentar outros jogos no canal e a organizar novos torneios. Um deles era um torneio mensal de Carcassonne, que jogávamos na versão da Steam na época. Como tínhamos um grupo de jogadores frequentes, propus organizar uma partida amistosa contra outro time. E foi assim que conheci alguns jogadores brasileiros que me falaram do BGA para preparar um amistoso França-Brasil. Eu não conhecia o BGA naquele momento, e esse foi meu primeiro contato com essa comunidade. Lá fiquei sabendo que estava sendo organizado um Mundial. Como em 2021 não havia equipe francesa inscrita e Valderrisse, o capitão de 2020, não estava disponível, decidi assumir a liderança de última hora, apenas 2 semanas antes do encerramento das inscrições, com os jogadores que eu tinha à disposição e com o Vive, do BGA. Foi uma forma de apoiar os jogadores e, de quebra, gravar partidas internacionais. Para quem quiser assisti-las, passei o link dessas gravações no YouTube para o The POC. Para a edição seguinte, quis que tudo fosse menos improvisado e que mais jogadores franceses tivessem acesso à seleção nacional, evitando que se tornasse um grupo fechado. Para isso, precisava de uma estrutura clara e alguma comunicação. Vendo o nível do Mundial, também ficou evidente que a equipe precisava de preparação. Então, criei o projeto Carcassonne France, com um campeonato anual e um grupo de jogadores motivados que trouxessem ideias para melhorar o desempenho da equipe. Como complemento, precisávamos de partidas de alto nível sem ter que esperar os torneios por equipes e com mais controle do que na arena. Então, lancei uma nova competição pensada justamente para isso. Durante esse Mundial também percebi que os jogadores de Carcassonne no BGA tinham muita vontade de participar de torneios e eventos. Existem muitos Opens, como o King of Carcassonne, que acho muito interessante. Mas eu queria experimentar algo diferente, uma Champions League. Como o formato não interferia nos já existentes, comecei a desenvolvê-lo. Cada comunidade tem expectativas, recursos e necessidades diferentes. Aí falou meu lado Community Manager. Eu precisava de um formato que destacasse os campeões, mas que também fosse acessível para todo mundo, inclusive para jogadores que não conheciam o BGA. Como naquela época não existiam tantas estruturas nacionais como agora, não era possível montar um sistema de classificação por delegações. Para controlar o número de jogadores, eu não queria um formato open como o do BGA, me parece impessoal demais. Nem um suíço, que não gosto por várias razões. Por exemplo, a possibilidade de perder de propósito a primeira partida para manipular os emparelhamentos. Preferia grupos pequenos onde cada jogador pudesse ter visibilidade, e depois uma fase de playoffs com os mais constantes e motivados. Então, essa Champions League era para mim quase uma necessidade. Acrescentei uma melhoria essencial: permitir um número ilimitado de jogadores, mas dando ao torneio um caráter mais especial do que um simples Open. Além disso, os jogadores adoram representar seu país. E esse formato também permitia isso, apesar de ser um torneio individual. Achei ideal combinar o modelo da Champions League de futebol com uma Supercopa do Mundo que reunisse os vencedores de cada liga.
Só faltava unir tudo em um único torneio. Le format Foot Ligue des Champions. Depoc me perguntou por que não continuei com a Champions League no ano seguinte. E a verdade é que eu adoraria ter continuado, mas estava organizando tudo sozinho. Qui m'a paru le plus Entre os torneios de outros jogos, as lives e o crescimento do Carcassonne France, retomar a Champions League era demais. Tive que priorizar. Foquei no essencial para apoiar a equipe visando o Mundial e o Europeu. A Champions League, embora fosse um projeto bonito, era secundária. E, sinceramente, vendo os bons resultados da equipe francesa ultimamente, acho que tomei a decisão certa. Hoje em dia, há grandes jogadores em torno de Vive, e o último Mundial foi um verdadeiro sucesso. Champions League, c'était Tomara que a equipe mantenha essa consistência e, priorité. por que não, que consiga vencer o Mundial em breve. Au niveau de Carcassonne. Outra pergunta que me fez Depoc foi se tive algo a ver com a versão atual da Champions League, criada por Zaharik, em Carcassonne, TOAGG. League, c'était très Absolutamente nada. Na verdade, eu nem sabia que alguém tinha retomado o projeto, até que nosso capitão Squalos me contou que Vive ia jogar uma final contra Someone You Know. de Vive. Fiquei bastante surpreso, então entrei no site e achei que está muito bem feito. Enviei um e-mail com o link das gravações de 2021 e me ofereci caso precisassem de algo, mas não houve mais contato. Que Depoc m'a demandé. Quanto ao formato atual, me parece muito acertado. Baseia-se no modelo do futebol, com o apoio de estruturas nacionais que agora estão muito mais consolidadas. Algo ideal para esse tipo de torneio. É verdade que se perde um pouco o foco de aberto a todos, mas cada organizador tem seus métodos e objetivos. E isso é válido. Também quero dizer que fico muito feliz em ver o entusiasmo dessa comunidade com todos os projetos que surgem. Fico contente em saber que os alicerces que construímos juntos não foram esquecidos, mas sim aproveitados e aprimorados. Particulier même. A comunidade continua crescendo, então desejo o melhor a quem continuar trazendo novas ideias e abrindo as portas do jogo para mais jogadores. Acho que já disse tudo. Só me resta agradecer ao Squalos, Blitz e Lahache, que me ajudaram muito no Carcassonne France cuidando da equipe durante esses anos. Também ao Carcassonne Central, que na época ofereceu uma conta Premium para a Champions League 2021 e promoveu o torneio, com um agradecimento especial ao Danis pelo apoio. Ao Carcassonne Brasil, que me abriu as portas da comunidade no BGA. E a todos aqueles jogadores que nos bastidores hoje organizam classificatórios nacionais ou Opens. Essas pessoas se doam muito, sem pedir nada em troca, e é graças a elas que existem os projetos internacionais. E por fim, obrigado ao DPOC por esta oportunidade de conversar com vocês. Falei antes sobre os tijolos que vão sendo colocados, e este podcast é mais um deles. Que tudo corra muito bem nesta nova edição e nos torneios que estão por vir. Aproveitem muito o jogo! Este canal é patrocinado por A Peça Secreta. Às vezes tenho a sensação de que sou dois jogadores diferentes. Um, o que vê tudo com clareza, o que conecta caminhos, cidades e campos com uma visão estratégica impecável. E outro, o que nem vê as peças passando, que toma decisões precipitadas, que esquece de contar quantas ainda faltam, que joga como se não soubesse tudo o que já aprendeu. Se isso te soa familiar, você não está sozinho, porque o mais difícil no Carcassonne competitivo não é saber mais, é lembrar do que importa na hora certa. E é por isso que estou criando algo. Ainda não sei se será um guia, um recurso para download, uma série de vídeos
ou uma mistura de tudo, mas quero que seja útil, concreto, aplicável, algo que te ajude a não depender de faces, nem de estados de espírito, nem de golpes de sorte, algo que te traga de volta ao foco, ao essencial do jogo. Mas para que isso seja possível, preciso da sua ajuda. Me diga o que você gostaria de encontrar lá dentro. Escreva para mim no Telegram, WhatsApp, Instagram ou responda ao e-mail se você for assinante. O que realmente te ajudaria a evoluir no Carcassonne competitivo. Não precisa escrever um texto enorme. Uma frase basta. Estou te lendo sempre. Queridos ouvintes do Meeple Podcast, a partir de hoje este canal, e também o nosso canal internacional, é patrocinado por A Peça Secreta. Bem-vindos ao Meeple Podcast, primeira temporada. O que é a Carcassonne Champions League? Nesta série de 3 episódios apresento um panorama desta nova competição que começou em 2023 pelas mãos de Sergei Zakharenko. Com um esforço titânico, ele impulsionou uma das competições individuais mais complexas que existem atualmente para o jogo Carcassonne em formato online. Ela é disputada na Board Game Arena e conta com a participação dos melhores jogadores da comunidade internacional. Veremos como está estruturada e teremos a oportunidade de conhecer o que Sergei Zaharik, na BGA, idealizou antes de lançar este evento, que conta com apenas 2 edições até agora. Lembremos que a primeira foi vencida por Vladimir Kovalev, campeão mundial em 2016, a quem já entrevistamos 2 vezes neste canal. Já sabem, o famoso Someone You Know. E este ano, o título foi para Alexei Peguchev, um jogador talentoso e conhecido por seu canal no YouTube, onde cria conteúdo sobre Carcassonne, e por quem muitos têm um carinho especial. Nesta série de episódios também contaremos com a voz de Alexei, assim como com a opinião de Otto Ikonen Nallerheim na BGA, que também apostou fortemente neste torneio. Mas para este primeiro capítulo da série, vamos voltar no tempo. Contamos com a valiosa contribuição do jogador francês Sir Madness TV, criador da primeira versão da Carcassonne Champions League em 2021. Deixo vocês diretamente com sua intervenção neste capítulo e agradeço, como sempre, a fidelidade de vocês ao canal. Obrigado por estarem aí. Et salut aux auditeurs de Meeple Podcast, ici Sir Madness des chaînes Twitch et YouTube Sir Madness TV et du COP France de Carcassonne sur BGA. Dans la vie, je suis Community Manager freelance et j'ai été invité par Depoc pour répondre à quelques questions concernant la Champions League de Carcassonne, un projet que j'ai créé en 2021, après la Coupe du Monde, et que j'ai laissé... Saudações aos ouvintes do Meeple Podcast. Aqui é o Sir Madness, dos canais da Twitch e YouTube Sir Madness TV, e membro da comunidade Carcassonne France no BGA. Na vida real, sou Community Manager Freelancer e fui convidado pelo Depoc para responder algumas perguntas sobre a Champions League de Carcassonne, um projeto que criei em 2021 após o Mundial, que deixei em pausa por um tempo e que foi retomado no ano passado. Essa ideia não surgiu do nada. Antes de me dedicar ao streaming, sempre estive ligado ao mundo das competições de videogames, tanto como jogador quanto como organizador. Na verdade, criei um site de torneios multigaming que chegou a reunir mais de 1000 jogadores do mundo todo em jogos como Trackmania, FIFA ou Quake. Era uma espécie de BGA, mas totalmente amador. Tive que encerrá-lo para buscar um
trabalho de verdade. Além disso, sempre fui apaixonado por futebol, soccer e esportes em geral. Anos depois, voltei ao mundo dos jogos através do Blood Bowl 2 e abri meus canais na Twitch e no YouTube para apoiar um projeto de academia e liga com o qual eu pretendia formar e integrar novos jogadores. Durante o Mundial Oficial, algumas ligas, inclusive a minha, foram contatadas pelo editor para classificar jogadores. Mas era um evento único, nem sequer anual, e muitas ligas pequenas não estavam representadas. Então decidi criar uma Champions League para dar visibilidade a todas elas. Também queria mostrar partidas de alto nível no YouTube, em francês, de forma mais regular, e usar esses vídeos como material didático para falar de estratégia, entre outras coisas. Com o tempo, comecei a apresentar outros jogos no canal e a organizar novos torneios. Um deles era um torneio mensal de Carcassonne, que jogávamos na versão da Steam na época. Como tínhamos um grupo de jogadores frequentes, propus organizar uma partida amistosa contra outro time. E foi assim que conheci alguns jogadores brasileiros que me falaram do BGA para preparar um amistoso França-Brasil. Eu não conhecia o BGA naquele momento, e esse foi meu primeiro contato com essa comunidade. Lá fiquei sabendo que estava sendo organizado um Mundial. Como em 2021 não havia equipe francesa inscrita e Valderrisse, o capitão de 2020, não estava disponível, decidi assumir a liderança de última hora, apenas 2 semanas antes do encerramento das inscrições, com os jogadores que eu tinha à disposição e com o Vive, do BGA. Foi uma forma de apoiar os jogadores e, de quebra, gravar partidas internacionais. Para quem quiser assisti-las, passei o link dessas gravações no YouTube para o The POC. Para a edição seguinte, quis que tudo fosse menos improvisado e que mais jogadores franceses tivessem acesso à seleção nacional, evitando que se tornasse um grupo fechado. Para isso, precisava de uma estrutura clara e alguma comunicação. Vendo o nível do Mundial, também ficou evidente que a equipe precisava de preparação. Então, criei o projeto Carcassonne France, com um campeonato anual e um grupo de jogadores motivados que trouxessem ideias para melhorar o desempenho da equipe. Como complemento, precisávamos de partidas de alto nível sem ter que esperar os torneios por equipes e com mais controle do que na arena. Então, lancei uma nova competição pensada justamente para isso. Durante esse Mundial também percebi que os jogadores de Carcassonne no BGA tinham muita vontade de participar de torneios e eventos. Existem muitos Opens, como o King of Carcassonne, que acho muito interessante. Mas eu queria experimentar algo diferente, uma Champions League. Como o formato não interferia nos já existentes, comecei a desenvolvê-lo. Cada comunidade tem expectativas, recursos e necessidades diferentes. Aí falou meu lado Community Manager. Eu precisava de um formato que destacasse os campeões, mas que também fosse acessível para todo mundo, inclusive para jogadores que não conheciam o BGA. Como naquela época não existiam tantas estruturas nacionais como agora, não era possível montar um sistema de classificação por delegações. Para controlar o número de jogadores, eu não queria um formato open como o do BGA, me parece impessoal demais. Nem um suíço, que não gosto por várias razões. Por exemplo, a possibilidade de perder de propósito a primeira partida para manipular os emparelhamentos. Preferia grupos pequenos onde cada jogador pudesse ter visibilidade, e depois uma fase de playoffs com os mais constantes e motivados. Então, essa Champions League era para mim quase uma necessidade. Acrescentei uma melhoria essencial: permitir um número ilimitado de jogadores, mas dando ao torneio um caráter mais especial do que um simples Open. Além disso, os jogadores adoram representar seu país. E esse formato também permitia isso, apesar de ser um torneio individual. Achei ideal combinar o modelo da Champions League de futebol com uma Supercopa do Mundo que reunisse os vencedores de cada liga. Só faltava unir tudo em um único torneio. The POC me perguntou por que não continuei com a Champions League no ano seguinte. E a verdade é que eu adoraria ter continuado, mas estava organizando tudo sozinho. Entre os torneios de outros jogos, as lives e o crescimento do Carcassonne France, retomar a Champions League era demais. Tive que priorizar. Foquei no essencial para apoiar a equipe visando o Mundial e o Europeu. A Champions League,
embora fosse um projeto bonito, era secundária. E, sinceramente, vendo os bons resultados da equipe francesa ultimamente, acho que tomei a decisão certa. Hoje em dia, há grandes jogadores em torno de Viv, e o último Mundial foi um verdadeiro sucesso. Tomara que a equipe mantenha essa consistência e, por que não, que consiga vencer o Mundial em breve. Outra pergunta que me fez The POC foi se tive algo a ver com a versão atual da Champions League, criada por Zaharik, em Carcassonne, TOAGG. Absolutamente nada. Na verdade, eu nem sabia que alguém tinha retomado o projeto, até que nosso capitão Squalos me contou que Viv ia jogar uma final contra Someone You Know. Fiquei bastante surpreso, então entrei no site e achei que está muito bem feito. Enviei um e-mail com o link das gravações de 2021 e me ofereci caso precisassem de algo, mas não houve mais contato. Quanto ao formato atual, me parece muito acertado. Baseia-se no modelo do futebol, com o apoio de estruturas nacionais que agora estão muito mais consolidadas. Algo ideal para esse tipo de torneio. É verdade que se perde um pouco o foco de aberto a todos, mas cada organizador tem seus métodos e objetivos. E isso é válido. Também quero dizer que fico muito feliz em ver o entusiasmo dessa comunidade com todos os projetos que surgem. Fico contente em saber que os alicerces que construímos juntos não foram esquecidos, mas sim aproveitados e aprimorados. A comunidade continua crescendo, então desejo o melhor a quem continuar trazendo novas ideias e abrindo as portas do jogo para mais jogadores. Acho que já disse tudo. Só me resta agradecer ao Squalos, Blitz e Lahache, que me ajudaram muito no Carcassonne France cuidando da equipe durante esses anos. Também ao Carcassonne Central, que na época ofereceu uma conta Premium para a Champions League 2021 e promoveu o torneio, com um agradecimento especial ao Danis pelo apoio. Ao Carcassonne Brasil, que me abriu as portas da comunidade no BGA. E a todos aqueles jogadores que nos bastidores hoje organizam classificatórios nacionais ou Opens. Essas pessoas se doam muito, sem pedir nada em troca, e é graças a elas que existem os projetos internacionais. E por fim, obrigado ao DPOC por esta oportunidade de conversar com vocês. Falei antes sobre os tijolos que vão sendo colocados, e este podcast é mais um deles. Que tudo corra muito bem nesta nova edição e nos torneios que estão por vir. Aproveitem muito o jogo! Este canal é patrocinado por A Peça Secreta